Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Estamos dando continuidade ao nosso curso de História da Igreja. Estamos gravando hoje a 5ª aula. Nas 4 primeiras aulas, nós falamos da parte introdutória. Fizemos uma introdução geral e, em seguida, nós falamos daquelas 3 grandes civilizações que colaboraram, que contribuíram para a preparação do mundo, a preparação da sociedade, a preparação da história, para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, para o nascimento, o surgimento da Igreja. E hoje nós vamos dar continuidade a uma parte mais, vamos dizer, histórica e mais concreta, nos aproximando do nascimento propriamente da Igreja. Mas antes, eu gostaria de insistir com você, de pedir a você um favor. Precisamos que você se torne o nosso parceiro nas redes sociais. Você pode nos seguir no Instagram, temos aí na tela o endereço do nosso perfil, né? Grupo Santo Anselmo. Você pode e deve, por favor, se inscrever no nosso canal no YouTube, Grupo de Estudos Santo Anselmo, inscrevendo-se no canal, curtindo os vídeos, caso você goste, comentando, elogiando, criticando, fazendo perguntas. E você pode também nos encontrar no Facebook, né? Grupo de Estudos Santo Anselmo. Em breve, teremos um site, www.gruposantoanselmo.com.br, quando todas as nossas informações e formações estarão concentradas, centralizadas nesse único endereço. Pois bem, dando continuidade ao nosso encontro. É muito comum, é muito salutar a curiosidade acerca do momento em que nasceu a Igreja. Nós estamos estudando a história da Igreja. Essa é uma pergunta razoável. Em que momento nasceu a Igreja? A partir de que instante a gente pode dizer que surgiu a Igreja? Veja, uma boa parte dos estudiosos da história da Igreja, mas de algum modo ligados ao estudo da eclesiologia, preferirão dizer não em um momento histórico de nascimento da Igreja. Preferirão dizer que existem, na verdade, momentos fundantes da história da Igreja. Isto é, existem momentos que apontam para a intenção de Deus de criar a Igreja, que apontam para um anúncio ou para uma etapa importante do surgimento da Igreja. E assim, você pode pensar, por exemplo, você pode pensar no proto-evangelho. Olha que expressão interessante. Proto-evangelho ou primeiro evangelho. Essa expressão se refere ao texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que é aquele instante em que Deus Nosso Senhor se refere à serpente, logo após o pecado original, e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E ali Deus faz a previsão de que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isto é, vai vencer a serpente, vai vencer o pecado, apontando para Cristo na cruz. Aquele é um momento fundante da Igreja, porque o anúncio de que um descendente da mulher vai reunir aquilo que o pecado separa naquele instante de desobediência é, de certa forma, um prenúncio do advento da Igreja também. Se você pensar um pouco mais tarde e lembrar de Noé, que recebe o anúncio de Deus de que o mundo vai acabar, mas Deus vai lhe salvar.
E ele vai então construir uma arca que vai ser o meio de salvação dele e de sua família e daqueles que haverão de crer. Infelizmente, ninguém creu. Nós temos ali também uma ideia de surgimento da igreja. Se você pensar um pouco mais, se você pensar na escolha de Abraão, quando Deus escolhe um homem que vivia no sistema de paganismo. Abraão era um homem pagão quando é escolhido por Deus, segundo consta no livro de Gênesis, capítulo 12, para a partir dele Deus criar uma família, um clã, uma tribo e no futuro uma grande nação. E é por meio dessa nação e por meio deste povo que Deus vai enviar o seu filho para se tornar um homem como nós. E assim realizar de maneira completa a obra da salvação. Então a escolha de Abraão é também um momento fundante da igreja. Se você ir mais além e você pensar, por exemplo, na saída dos hebreus, descendentes de Abraão, do Egito, para a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés, você está também diante de um momento fundante da igreja. Um povo que vive sob o impacto, sob a angústia da escravidão, é retirado por um Salvador, é retirado por um libertador, passa pela água do Mar Vermelho, num prenúncio do batismo, peregrina por 40 anos no deserto, prenunciando a nossa vida terrena, para ao fim cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, prenunciando ao final da nossa vida a nossa passagem, a nossa própria morte, atravessando o Jordão e chegando à salvação eterna na terra de Canaã, numa Canaã celestial. Então, o Êxodo, a história do Êxodo, que nós temos ali nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, é um prenúncio completo e perfeito da igreja, é um momento fundante da igreja. E se você chegar ao tempo de Cristo, aí sim você vai ter momentos mais concretamente ditos como fundantes da igreja. Por exemplo, a própria anunciação. A própria anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 e seguintes. Não é? E por fim, você vai ter um momento mais emblemático ainda, como o momento fundante da igreja, que é a confissão de São Pedro. O nosso Senhor está se preparando para subir a Jerusalém, onde ele será preso, onde ele será morto. Então ele precisa saber o que os apóstolos já sabem acerca dele. Então ele pergunta: o que vocês dizem acerca de mim? Quem sou eu? E São Pedro, sempre impetuoso, mas autêntico, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis aí também um momento fundante da igreja. Então, são vários os chamados momentos fundantes da igreja. E por que não dizer, um dos mais fortes deles, né, a epifania do dia de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando a igreja começa de maneira efetiva a realizar o anúncio do reino, o anúncio do evangelho. Vejam, como eu disse no nosso primeiro encontro, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é um homem com natureza humana e Deus com natureza divina, e essas duas naturezas, humana e divina, estão unidas na mesma pessoa, sem confusão e sem fusão, mas unidas de maneira absoluta e inseparáveis, assim também a igreja tem duas naturezas. Ela é o corpo místico de Cristo.
A igreja é o corpo místico de Cristo e, nesse sentido, ela transcende a este mundo palpável, histórico e material. Agora, no que diz respeito à institucionalização da igreja neste mundo, né, onde nós estamos dentro dessas duas relações de tempo e de espaço, aí sim nós podemos pensar de uma maneira mais, vamos dizer, pragmática em um momento de fundação da igreja. E nesse sentido, a ampla maioria dos autores vão apontar o dia de Pentecostes, não é? Aquela epifania, aquela incrível manifestação do Espírito Santo vindo sobre os apóstolos e sobre os demais que estavam em oração, e fazendo nascer ali a igreja como a anunciadora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós temos um momento de fundação da igreja, considerando essa dimensão da igreja militante, que vive no tempo e no espaço, não é? Militando pela salvação eterna, militando pela comunhão com Deus. Pois bem, mas eu gostaria de abordar de uma maneira mais direta nesse encontro uma fase de transição curiosa, que normalmente quando as pessoas falam de história da igreja, eles omitem essa fase. É como se ela não tivesse existido, mas ela é parte de história da igreja. Eu acho que a gente pode até dizer de maneira informal, ela é uma espécie de prefácio da história da igreja. Eu me refiro àquele período margeado entre a ressurreição e o Pentecostes. Nós temos aí 50 dias. Esses 50 dias não podem ser desprezados dentro do estudo da história da igreja. Veja bem, o nosso Senhor é preso numa quinta-feira da semana da Páscoa. É julgado na manhã de sexta. É condenado e executado no final da manhã. Por volta do meio-dia ou um pouco mais, ele já está crucificado. Às 3 da tarde de sexta-feira, ele está morto. Ao final da sexta-feira, antes do anoitecer, antes do pôr do sol, ele já está sepultado. No domingo pela manhã, ele ressuscita. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. A obra de salvação, aquilo para o qual ele veio ao mundo, está completa. Jesus vai voltar aos céus, mas antes de voltar, ele ainda passa algum tempo com os seus apóstolos. Ele passa um tempo, ele se manifesta ao grupo, a Maria Madalena primeiro, ele se manifesta aos apóstolos, dão a notícia a Tomé, que não estava na primeira manifestação. Depois ele se manifesta ao grupo novamente, e Tomé, que não tinha acreditado da notícia, passa a acreditar. E mais tarde ele se manifesta durante aquele momento da confissão de Pedro, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Enfim, Jesus se manifesta aos apóstolos por diversas vezes, por um longo período. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3, São Lucas vai nos dizer que Jesus ficou mais ou menos 40 dias entre os discípulos. Como ele ressuscita na Páscoa e o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e sobre a igreja no dia de Pentecostes, nós temos 50 dias aí. E Lucas diz que ele viveu 40 dias. Então, entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo, nós temos aí 10 dias. Mas eu gostaria de falar sobre essa transição, exatamente esse período aí de 10 dias, entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Esse momento que eu estou chamando informalmente de prefácio de história da igreja. Prefácio da história da igreja. Porque a obra está completa, Cristo já voltou aos céus.
mas a igreja ainda não está anunciando o Evangelho. E eu vou fazer isso a partir da leitura do primeiro capítulo do livro de Atos. Eu gostaria que você fizesse uma leitura atenta desse capítulo 1. Veja bem, eu vou falar de Atos, por quê? Porque nós temos na obra de São Lucas, na chamada obra lucana, uma questão diferenciada. Os demais evangelistas falam da ascensão de Jesus ao final, né? Mateus 28, Marcos 16, né? Evangelho de João, também lá no final dos seus últimos capítulos. Mas São Lucas, ele vai no capítulo 24 concluir o seu livro, né, com a ascensão de Nosso Senhor, mas Lucas vai fazer um segundo volume, uma continuidade da sua obra, né, com o livro de Atos dos Apóstolos. E quando você lê o capítulo 24 de Evangelho de São Lucas e você lê o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você percebe que esses dois textos se sobrepõem, não é? O capítulo 1 de Atos começa exatamente onde termina o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Então, naquele instante que Jesus sobe aos céus, ele troca as últimas palavras com os apóstolos. E um deles chega a fazer uma pergunta assim, um tanto inocente. Ele pergunta se Jesus vai ainda, por aquele tempo, restaurar por completo o reino de Israel, ou seja, consumar a sua obra sobre toda a terra. E Jesus diz, olha, calma aí, rapaz. Vocês devem voltar para Jerusalém. Vocês devem esperar a vinda do poder que virá do alto, a vinda do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, a região onde estava Jerusalém, em Samaria, a região mais ao norte, mais além de Jerusalém, da Judeia, até os confins da terra. Ou seja, antes da minha segunda vinda, há ainda um trabalho grandioso a fazer, que é testemunhar do Evangelho a todo o mundo, a todas as criaturas. Então, esses discípulos voltam a Jerusalém. Voltam, e São Lucas diz que eles voltam à mesma casa onde costumavam se reunir. É possível que esta casa seja aquela casa onde foi celebrada a última ceia, porque ele diz uma casa onde costumavam se reunir, ou seja, a casa de alguém conhecido, possivelmente a casa dos pais de São Marcos Evangelista. E ali eles passam 10 dias em oração, possivelmente saindo muito pouco, e passam 10 dias em oração, esperando que venha esse poder do alto. Eles não sabem quando virá, mas a gente sabe que foi mais ou menos 10 dias, porque São Lucas, no livro de Atos, capítulo 1, 3, diz que Jesus ficou 40 dias entre eles após a ressurreição. E o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, e Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, 50 menos 40, mais ou menos 10 dias é o tempo que eles ficaram à espera dessa epifania, dessa manifestação do Espírito Santo. Pois bem, nesses 10 dias acontece, eu gostaria de ressaltar 2 aspectos. O primeiro deles é o seguinte. O primeiro deles é que São Lucas faz uma menção. Ele lista as pessoas que estavam ali em oração, esperando o Espírito Santo, né? Quer dizer, ele não lista todo mundo. Existiam muitas pessoas. São Lucas faz a lista das principais pessoas. E veja como ele vai dizer. Ele vai dizer dessa forma no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 13. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar.
eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveraram na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos aqui. Existe uma curiosa técnica redacional em São Lucas e em outros evangelistas, que é mencionar apenas as pessoas principais. Nominar, dar nome às pessoas que têm muita importância dentro do texto, dentro do evento que está sendo narrado. Nós estamos falando da espera do Espírito Santo para que a igreja nasça, para que a igreja surja neste mundo concreto, real e histórico e espalhe o evangelho. E aí ele lista quem? Ele lista os 11 apóstolos. Lembra aqui que Judas Iscariotes já estava morto. E aí ele diz, e algumas mulheres, dentre elas, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Vamos aqui pensando. Lucas escreve esse texto muitos anos depois deste evento. Lucas escreve, o Evangelho de São Lucas é escrito muito tempo depois da ressurreição e da ascensão e da própria vinda do Espírito Santo. No entanto, Lucas se refere a Nossa Senhora, a Maria, como a mãe de Jesus. Os apóstolos já têm consciência de que Jesus é o próprio Deus. Na quinta-feira da paixão, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Olha só, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo já se apresenta ali numa unidade com o Pai. E Lucas chama esse Cristo de o Filho de Maria. Ou seja, Lucas já faz aqui um prenúncio daquilo que vai ser fixado como dogma no Concílio de Éfeso, no ano 431, quando a igreja define o dogma do Theotokos, de Maria, mãe de Deus. Embora Santa Isabel, quando Nossa Senhora estava grávida, narrada pelo mesmo Lucas, Santa Isabel diz, de onde me vem, quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor? Da mãe de Kyrios. Né? Ele usa a palavra grega que se refere a uma divindade. É como se Santa Isabel estivesse dizendo da mãe de Deus. Ela está prenunciando também ali uma verdade que a igreja vai afirmar de maneira categórica e formal no Concílio de Éfeso, no ano 431. Isso é um dado importante. Nossa Senhora estava no dia de Pentecostes, ou nos dias antecedentes ao Pentecostes, juntamente com os 11 discípulos, à espera do Espírito Santo para que a igreja nascesse. Maria estava ali, ela que deu à luz a Cristo, ao Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, né, criando a igreja. Ela está ali também no nascimento da igreja. Daí não é outra, senão a corretíssima expressão da Igreja Católica quando se refere a Maria como a mãe da igreja, porque ela é a mãe do próprio Cristo, por consequência, ela é a mãe da igreja. Pois bem, é muito comum as iconografias, as obras artísticas relacionadas ao Pentecostes, colocar a Nossa Senhora numa posição de destaque e os apóstolos ao redor dela. Você pode ver aí nesse ícone que eu estou mostrando, Maria está no centro e os apóstolos estão ao redor dela, não é? No momento da vinda do Espírito Santo. Maria como a catequista dos apóstolos. Você achou estranho essa expressão? Como
quem conhecia mais ao nosso Senhor do que a sua própria mãe? Jesus passou 30 anos com Maria e 3 anos com os apóstolos. Quem conhecia mais a Jesus? Pense nisso. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui é a recomposição do grupo apostólico, do colégio apostólico. Lucas narra isso no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 16. Uma coisa interessante é que Lucas narra já uma proeminência, uma autoridade, uma liderança que São Pedro já exercia antes, mesmo na presença de Cristo, sobre o grupo dos 12. Agora, o grupo é apenas dos 11, porque Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, está morto. Então, nesse grupo dos 11, e mais dentre as pessoas que ali estavam, São Pedro, assumindo já a sua condição de líder, levanta e lembra a morte de Judas, lembra a traição de Judas e reclama a necessidade de recomposição do grupo dos 12. Ou seja, precisamos de alguém que ocupe o lugar de Judas. Precisamos ser novamente 12 apóstolos, porque foi assim que o Senhor escolheu. E ele coloca, inclusive, os critérios. Os critérios são os seguintes: que seja uma pessoa de bem e que seja uma pessoa que, além de piedosa, que seja uma pessoa que acompanhou todo o processo da vida de Cristo, desde o início do ministério até a ascensão. Apresenta-se 2 nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. E então, eles escolhem a Matias como sendo o 12º apóstolo. E aí nós temos a recomposição do grupo dos 12. É interessante você notar que essa prática que se inicia aqui no livro de Atos é mantida até o dia de hoje. Sim. Como os bispos são os sucessores dos apóstolos, a escolha do nome de um padre para o episcopado, a recomposição do colégio, o crescimento do colégio diante das necessidades da igreja, depende da iniciativa do Papa. É o Papa que indica o nome para que uma pessoa, para que um padre seja sagrado bispo, seja sagrado substituto dos apóstolos, seja colocado naquela continuidade do colégio apostólico. Então você vê aí que esse é um momento importante, esses dias que antecedem a vinda do Espírito Santo, é o momento final de maturação dos apóstolos, dos 11, agora 12 com São Matias, para que no dia de Pentecostes o Espírito Santo venha, desça de maneira milagrosa, provoque aquela teofania e aí nasça para o mundo, para essa dimensão militante, a Igreja Católica. Fique com Deus e volte para a próxima aula, quando vamos falar do dia de Pentecostes. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.